Olá, meus amigos, olá vocês que estão nos acompanhando. Bem-vindo a mais um podcast da Comissão de Direito Condominial da UAB Ceará. Estamos aqui hoje com a doutora Thalita Azim, primeira vice-presidente da Comissão de Direito Condominial, e o nosso primeiro presidente, né, doutora, da Comissão de Direito Condominial da UAB, doutor, meu querido e amigo doutor Herbert Reis. Sejam todos muito bem-vindos. E hoje nós vamos falar aqui sobre contratos. Mas antes de a gente passar para a pauta, quero dar o meu boa tarde, meu bom dia, boa noite, né? Seja o horário que essa turma vai estar nos assistindo, mas queria passar a palavra para vocês antes de iniciarmos. Doutora Thalita. Olá a todos que nos assistem nesse momento. Mais uma realização da nossa comissão. E é sempre muito bom estar aqui falando sobre o direito condominial, não é isso, doutor Herbert? Como o doutor Herbert fala sempre, que é viciante o tema de direito condominial. Tanto é bom estarmos debatendo, quanto também é maravilhoso poder, a cada dia mais, cada vez mais, ter conhecimento sobre esse tema. Passo a palavra aqui ao meu querido doutor Herbert. Bom, primeiramente, muito obrigado, presidente, pelo convite, né? Primeiro pelo projeto que a comissão está aí encampando, levando realmente informação para quem, né? De forma geral, do direito condominial, esse ramo do direito que tem crescido exponencialmente nos últimos anos. Então, muito obrigado por essa oportunidade de estar aqui sentado para a gente conversar um pouquinho. Somente lá de a doutora Thalita, meu amigo Said, então parabéns comissão, parabéns pelo intento, parabéns pelo projeto. Direito condominial, como a doutora falou, eu até brinco que é uma cachaça, né? Ou seja, a gente conversa, se diverte, ao mesmo tempo aprende. Mas tenho certeza que o nosso bate-papo hoje vai ser bem produtivo. Vai sim. Bem, então, estamos muito bem à vontade aqui, somos colegas que nos encontramos sempre no dia a dia, às vezes participamos de algumas assembleias, sim, concorrendo, né, com aqueles contratos, e pegando o nome, o bote contrato, eu vou trazer a nossa primeira pauta. E aí eu faço passar a pergunta, né, para você, Herbert. Bem, dentro da área condominial, condomínio, ele, muitas vezes a gente diz, é uma minicidade, mas também é uma empresa, porque tem receita, tem obrigações, e tem prestadores de serviço também. E aí a gente tem que falar prestador de serviço no sentido amplo. Vai do síndico profissional até a empresa de terceirização de mão de obra. Empresas de manutenção de elevadores, empresas de instalação de gás, de fornecimento de gás. Então, dentro dessa linha, o que é que dentro dos contratos voltados na área condominial, o que é que uma assessoria jurídica, o que é que um síndico precisa observar nessas nuances contratuais? Dentro da sua experiência, o que é que você nos orientaria para trazer e pensar um pouquinho dentro dessa parte contratual? Excelente, presidente. Esse é um ponto, inclusive, que é como a gente estava conversando no preâmbulo aqui, né? Infelizmente, os síndicos ainda têm o sentimento de que isso pode ser negligenciado. Os condomínios têm ainda uma linha geral de que isso não precisa da devida atenção. Você sabe, doutora sabe, que a gente às vezes chega ali em determinado condomínio, se assina diversos contratos sem sequer ter sido visto por ninguém, né? Às vezes o condomínio não tem jurídico mesmo, por uma composição financeira que não dá para ter jurídico, ou então às vezes não tem por opção, que é onde a gente quer aqui fazer um pouco de crítica, e se assina contrato, por exemplo, de locação de mão de obra, que onera quase que em 50% o orçamento mensal do condomínio. Se faz contrato de obra, às vezes uma reforma de fachada, às vezes uma reforma estrutural, às vezes uma situação de uma arrecadação de cota extra significativo, e não se tem uma revisão desses contratos. E, enfim, o condomínio termina assumindo diversas relações, como o senhor já exemplificou, elevador, síndico, enfim, todas essas relações contratuais. E, na grande maioria das vezes, ótimos condomínios que já façam. Mas uma grande parte dos condomínios terminam não fazendo. E aí terminam não tendo a noção daquilo que assinou, termina não tendo a noção se naquele contrato tem cláusulas que deveriam não constar, porque são cláusulas em detrimento dos direitos do condomínio. Às vezes assinam contratos que nem sequer sabe se, por exemplo, que se renova automaticamente, como a gente conversou aqui,
Pensa que eu estou assinando um contrato de 3 anos, quando na verdade o contrato é 3 anos, renovável por mais não sei quantos períodos, desde que não se manifeste até tanto tempo antes do final do contrato. Ou seja, uma relação que, se o condomínio não tiver um controle para em determinado momento noticiar a rescisão, é uma relação que virá de eterno. Verdade. Porque toda vez que o condomínio pensar em rescindir, tem que coincidir estar dentro da janela de rescisão. O condomínio vira refém do seu próprio contrato, né? Então, isso, infelizmente, aqui só um preâmbulo antes da gente falar de cláusulas, mas que isso é um preâmbulo que eu tenho certeza que a gente vê, né, doutora Thalita Poussaid? No dia a dia, diversos contratos, relações importantes, relação, inclusive, com possibilidade de responsabilidade paralela, como, por exemplo, locação de mão de obra. É um contrato que o condomínio contrata ali mão de obra, e aí, se os síndicos, por acaso, não têm ciência disso, a gente reforça aqui, não é porque eu loquei mão de obra que eu estou absolutamente isento dessa responsabilidade. Dever de fiscalizar. Pelo contrário, esse é um contrato em que a responsabilidade é quase que direta. Não vou aqui entrar no subsidiário, solidário, não é a pauta aqui da gente discutir isso. Mas eu não tenho dúvida de que há uma responsabilidade direta do condomínio, né? E às vezes não se vê as cláusulas desse contrato. E às vezes não se coloca ali uma exigência de apresentação de determinados documentos. Não se coloca uma cláusula, por exemplo, de suspensão de pagamento enquanto não tiver sanado uma irregularidade contratual. Ou seja, às vezes não é a existência de cláusulas ilegais, mas às vezes é a ausência de cláusulas que tragam mais segurança para o condomínio. Então, essa análise precisa ser feita, assim, desde o contrato mais simples. Vou contratar a manutenção, vou dar um exemplo aqui, manutenção de academia, que é um contrato que geralmente o valor é bem acessível, mas tem suas responsabilidades. É um prestador de serviço. Vai entrar no condomínio uma pessoa que não é do condomínio. Vai entrar um prestador lá. Quem se responsabiliza se ele, por acaso, numa atuação dele lá, cometer uma irregularidade dentro da prestação do contrato? Ocasionar algum dano. Então, assim, antes da gente conversar sobre detalhes de cláusula, apesar de a gente ter citado, eu não tenho dúvida de que essas questões de relação contratual para os condomínios é de suma importância. Se a gente tirar as concessionárias, que condomínio obrigatoriamente ali termina tendo suas relações, o resto é contrato. É verdade. O resto é contrato. Se você tirar a CAGES, Enel, até o gás também é um contrato. Ebert não tem contrato com essas concessionárias, não? Tem, mas esse contrato com as concessionárias entra Eles são numa tácitos, situação né? mais, sim, entra até numa situação mais delicada, porque já são contratos que, em tese, enfim, são já vistos pelo Ministério Público, já são contratos ali meio que de adesão, você praticamente não muda. Mas os demais contratos, todos são contratos de negociação com o condomínio. As empresas têm seus padrões de contrato, as empresas têm seus modelos, as empresas apresentam sua proposta de contrato, mas cabe ao condomínio analisar as cláusulas. Cabe ao condomínio verificar a relação onde ele está entrando, né? Condomínio, você está sabendo que aqui é 24 meses, se rescindir antes de 24 meses tem multa rescisória. Vixe, não, isso não foi apresentado para mim na proposta, não. Depois que bota a caneta, Herbert, mas eu posso questionar depois, mas eu quero trabalhar justamente para não questionar. Exatamente. Eu quero trabalhar justamente para fazer o condomínio não precisar da justiça. Prevenção é bem em primeiro lugar. Então, essa análise contratual, verificar esse tipo de situação é, no meu entender, e principalmente para os colegas, inclusive colegas advogados que devem estar assistindo, para mim é um serviço essencial que a gente presta para os condomínios. Eu costumo dizer que esse trabalho de assessoria, que, enfim, nós todos aqui fazemos, vários colegas da comissão faz, é a parte mais rica que eu acho dos nossos contratos, é fazer com que o condomínio não precise do judiciário. Teve processo? Beleza, nós vamos ter que assumir. Mas não dá para trabalhar simplesmente em cima de processo. A gente tem que trabalhar justamente retirando a possibilidade de processo, ou pelo menos buscando mitigar a possibilidade de processo. É fazer com que o condomínio não tenha problema judicial. E aqui, na primeira fase, só para ilustrar, determinado condomínio que a gente assumiu, e aí, uns 2, 3 anos, o condomínio, muita amarra, e a gente foi ali devagarzinho. Depois de uns 3 anos, os 2 ou 3 processos que existiam se extinguiram. 2, 3 anos, muitos contratos já tinham sido renovados, a gente já tinha passado o olho. Aí, determinado dia, o síndico olha para mim e diz: doutor, eu queria conversar com o senhor, e eu queria dizer para o senhor que a gente não está mais precisando de advogado, não. Eu disse: rapaz. Ele disse: Ele disse: porque a gente não tem mais processo, né? Aqui está tudo bonitinho. Eu disse: deixa eu só contar uma coisa para o senhor.
Sabe por que o senhor não tem mais processo hoje? Sabe por que tudo do condomínio está rodando minimamente redondo? Porque a gente vem justamente fazendo esse trabalho permeado dentro da administração para evitar risco jurídico. Então, sem dúvida, podemos encerrar isso hoje? Podemos, mas o senhor está iniciando um novo ciclo que daqui a algum tempo, tomara que não, mas digamos, o histórico vai demonstrar, daqui a pouco o senhor está precisando de advogado de novo. Então, veja que, na verdade, o trabalho nosso não é em cima de processo. O trabalho nosso é para evitar processo. Então, isso é uma coisa que é muito cultural da gente. Advogado ainda é muito ligado a processo. Se eu não tenho um processo, eu não preciso de advogado. Né? Mas a gente tem que quebrar isso. E aí os síndicos, os condomínios têm de ter essa cultura de que advogado está lá para evitar que você caminhe do jeito errado. Em assembleia, muitas decisões ali são tomadas, muitas opiniões são dadas, muitas situações. Será que são todas amparadas no direito? Na legalidade, será? Se um advogado não estiver lá, quem vai opinar? Solicita-se uma opinião da administração, solicita para a administração fazer qualquer ato ali, a administração vai tomar aquele ato, não vai tomar, pode tomar, tem o dever de tomar, toma se quiser, quem é que opina? O advogado. Então, chega o contrato para assinar. Então, eu estou aqui tentando abrir o leque de situações para a gente entender o quanto que a assessoria jurídica é de fato importante. Como o senhor bem falou, condomínio é uma cidade, né? É uma micro-sociedade, como gosta de dizer o nosso amigo Carpati. Então, é uma micro-sociedade, assume obrigações, né? Tem diversas relações jurídicas e isso não pode passar ao largo da advocacia, não pode passar ao largo do direito, não pode passar ao largo de uma assessoria. O condomínio, para bem rodar, ele precisa sim estar amparado com isso. E aí, voltamos ao nosso tema, e contratos é um deles. Não, exatamente. A gente entende, né, doutora Thalita, que a advocacia condominial, na sexta-feira passada, eu até conversando na palestra, naquele evento que nós tivemos recentemente aqui, promovido pelo Jornal Povo, eu deixei muito claro que a assessoria jurídica condominial, ela tem um olhar 360 graus. Exato. Tá? E aí, como você bem colocou na Assembleia, será que eu vou utilizar o advogado ou a advogada apenas para processo? No dia a dia da administração, no dia a dia de tomadas de decisões, das relações trabalhistas, das relações contratuais, que nós estamos falando aqui é o tema. E, doutora Thalita, então, dentro dessa visão das relações contratuais, em que uma assessoria jurídica verifica e analisa e orienta o condomínio, qual também a sua visão e o seu preâmbulo dentro desse assunto? Com certeza, como o doutor Everett também muito bem colocou aqui, é exatamente isso. E até linkando com o que o doutor acabou de falar. Nós precisamos ter essa análise de um contexto maior, esse contexto macro. Nós trabalhamos nessa preventiva. Então, se muitas vezes os problemas são mitigados e não ocorrem, é justamente por causa dessa preventiva. E não é porque estamos sendo preventivos que os problemas não vão vir a ocorrer. Se ocorrerem, aí é onde também entra a assessoria jurídica, nessa parte também de estar diligenciando para minimizar qualquer tipo de prejuízo para o condomínio. Então, a análise dos contratos, muito bem feito, muito bem amparado, e aqui a gente até acabar com essa ansiedade do mercado, né, de que tudo tem que ser para ontem. Não sei se vocês têm esse tipo de demanda, mas na hora que você recebe um contrato, daqui a meia hora, doutora, já analisou? Doutora, já tem um parecer? Termina para mandar para o jurídico, parece que só aos 45 do segundo tempo. Todo mundo já viu, mas o jurídico tem que ver nos últimos 10 minutos. Passou, às vezes, 3 dias na mão de alguém, mas no jurídico só pode passar aquela tarde e olhe lá. E contratos, muitas vezes, complexos, que falam muito ali sobre a logística interna do condomínio, como, por exemplo, mão de obra. É um contrato que praticamente domina a logística interna do condomínio todinha, a depender do que eu vou ter de funcionário naquela mão de obra, né? Então são contratos complexos que me falam aí sobre direito civil, trabalhista, né? Dentre tantas outras peculiaridades, consumidor, dentre tantas outras peculiaridades. Então, essa questão da gente também ter esse tempo de se debruçar sobre aqueles contratos, de ter o parecer jurídico ali muito bem pautado, muito bem
bem feito, analisando todo o contexto, sob a ótica justamente dessas imprevisibilidades. Eu não sei se vocês também têm essa sensação que muitas vezes a gente fica, e se isso acontecer? Não, tem que ter uma cláusula que vira isso. E se de repente tal coisa? Não, também tem que ter uma cláusula para isso. Então, assim, a gente acaba realmente tendo esse olhar, esse aspecto, né, de certa forma amplo e que é bom para o condomínio. E o Dr. Herbert acabou de falar, né, que o cliente muitas vezes, não tem mais processo, então não tem necessidade de jurídico. Muito pelo contrário. Se não tem mais processo, é o seu jurídico que vem trabalhando de forma preventiva para que você não tenha essa dor de cabeça, porque o judiciário, infelizmente, está abarrotado mesmo, as decisões são morosas, né? Então, muitas vezes, o problema que a gente consegue resolver aqui de uma forma, não vou dizer fácil, mas administrativa, se nós temos essa possibilidade, então vamos resolver. Então, quem embasa muitas vezes essa possibilidade de resolução é o próprio contrato. Isso é verdade. E eu, olhando, prestando atenção de maneira muito atenta a vocês dois, eu me lembrei que nós também, quando vamos prestar o serviço ao condomínio, nós também temos o nosso contrato. Sim. E aí, eu me lembro, há um tempo atrás, quando nós iniciamos, eu e meu sócio, faz pouco tempo, aí o contrato era aquele contratozinho, modelo padrão, que quase todo mundo utilizava e não versava, às vezes, sobre as rescisões contratuais do advogado. Né? E nisso, ao longo do tempo, nós fomos tentando evoluir, todos nós, né, na verdade, fomos evoluindo com os nossos contratos, verificando, vendo algumas nuances. E é por essa razão que eu digo, o advogado, ele também peca logo no começo, mas também com a experiência que ele vai adquirindo, ele vai entendendo qual a necessidade dele ter um contrato também. Não vai falar de tudo, porque é impossível. Nem o Código Civil fala de tudo, Sim. não é verdade? De todas as possíveis situações que possam vir a acontecer, mas a gente precisa ter um contrato também mais complexo, tanto dando segurança ao advogado, à advogada, quanto também ao seu cliente, que é o condomínio. Dentro dessa linha, Herbert, eu queria entender assim o seguinte: quais seriam as principais cláusulas que você apontaria para o nosso colega advogado, ou então até mesmo para o nosso condomínio, onde você vai com aquele olhar mais cuidadoso? Que tipo de cláusula vai aquele olhar mais cuidadoso? Bacana, presidente. E aí eu vou pegar absolutamente o gancho do senhor, porque eu vou falar aqui da cláusula de rescisão. Para mim é uma cláusula que eu bato o olho logo. Contrato, eu entro na hora que eu quero, mas a rescisão eu fico refém dela. Então, para mim, a porta de saída do contrato é uma das cláusulas que eu bato o olho de imediato. Mas eu queria só, antes de falar aqui da cláusula de rescisão, o senhor falou uma coisa que me fez lembrar um professor que eu tive no Direito Civil, que ele dizia o seguinte: contrato, a gente só sabe quando o nosso contrato está bem feito, se está realmente nos protegendo, infelizmente, quando a gente precisa dele. Quando o negócio, quem tem de pagar, paga, quem tem de entregar o objeto, entrega, eu não precisaria nem de contrato. Um aperto de mão serve para funcionar, serve para celebrar o negócio. No entanto, eu só sei se o contrato vai me amparar ou não na hora que alguém não cumpre aquilo que assumiu cumprir. É verdade. Aí a gente vem, pois puxa o contrato, né, no nosso linguajar, pois puxa o contrato aí para você ver. Aí é onde você vai em cima da saber se tem ou não aquela cláusula daquela situação que está ocorrendo. Então, infelizmente, é claro que, como o senhor bem falou, na experiência nossa, aquilo que já deu certo, aquilo que já deu errado, a gente vai aprimorando os nossos contratos. Os contratos, eu não tenho dúvida de que o meu parecer hoje, tenho certeza que com vocês não é diferente, o meu parecer de alguns contratos, de alguma natureza de contratos, se eu comparar com algum parecer que eu dava há 5, 6 anos atrás, com certeza hoje é muito mais rico. O parecer de 5, 6 anos atrás talvez não trouxesse alguma coisa que eu já vi tanto acontecer que hoje eu já estou apontando. Mas é sinal de evolução, né? Sim. Nós somos seres evoluídos, né? Total. Então, é justamente isso. Então, meu contrato não previa isso. Aí você passou por um problema ali e disse, rapaz, precisa prever agora. Aí você, inseriu. Aí, ser humano é criativo. Amanhã, outro problema surge. Na mesma relação contratual.
Mas realmente isso aqui... Então, é claro que, como a doutora Thalita falou, a gente trabalha para tentar prever todas as imprevisibilidades, mas não dá para a gente. Senão, em cada contrato seria um tratado. Né? Cada contrato seria uma... Tratado de direito condominial. Né? Então, assim, mais que os erros, ou até mesmo os acertos, aquilo que a gente sugeriu e viu que deu certo, nesse ponto. De acordo com essa evolução. Eu tive uma construtora, total, eu tive uma construtora, e olha como é interessante isso, que me apresentou um contratinho para fazer uma obra importante no condomínio. Né? Eu julgava que era uma obra importante, só que a construtora era uma construtora relativamente pequena, e claramente, até pela formatação do contrato, eu vi que era um contrato que o cara era um cara correto, um cidadão extremamente correto, né? Mas eu não conhecia. Sei que é correto depois das relações estabelecidas. Aí ele apresentou o contrato, um objeto importante do condomínio, era um condomínio que não era muito rico, então assim, a cota extra já foi bem significativa. Ele apresentou um contrato simples ali. Aí eu disse, rapaz, isso aqui não vai dar certo, porque na hora que eu apresentar minhas sugestões de cláusula, eu acho que ele não vai... Resumindo a história, eu fiz um parecer e realmente sugeri muita inclusão. Praticamente eu fiz um outro Você fez. Você fez um trabalho até bom para ele. Não, e onde eu quero chegar. Depois disso, o cidadão, aí eu tive que, um dia desse, nesse condomínio para resolver alguma besteira da obra. Aí ele estava lá e disse, doutor, eu queria dizer uma coisa para o senhor. Eu, inclusive, queria dizer que o contrato que o senhor sugeriu é o contrato que eu estou adotando como modelo agora, tá? Ou seja, terminei dando uma assessoria jurídica para ele aí de graça. Então, mas isso é aquela questão da retidão do que você aponta. O que eu pedi para incluir eram coisas que, sem dúvida nenhuma, até disse para ele, disse, olha, isso pode ser desconfortável para o senhor, mas eu não tenho dúvida, na medida em que o senhor deixa o seu cliente assumindo, mostrando que o senhor assume isso aqui, você mostra, inclusive, a credibilidade da sua empresa. Então, às vezes, a gente sugere cláusula em que o empregador assume o risco disso, eu assumo atos pelos meus empregados, eu assumo tal situações, ele disse, mas doutor, eu vou assumir tudo isso. Eu disse, mas o senhor acha que é legal se eu assumir isso? Ele disse, não, não é não. Pode ser realmente desconfortável, sim, em determinado momento eu tiver que assumir. Meu amigo, quando o senhor chegar perante o cliente olhar o seu contrato, caramba, o cara assume isso, esse cara é bom. Então, às vezes, a postura do próprio prestador de serviço, você falou do nosso contrato, eu não tenho dúvida de que às vezes um colega apresenta ali um contrato muito simples, o próprio tomador de serviço olha e diz, mas o contrato é tão simples, será que a prestação de serviço dele vem no mesmo nível do contrato dele? Não precisamos construir tratados, mas nós precisamos pensar quais são os direitos e deveres inerentes daquela relação e que precisam estar pactuados. Voltando para a análise, cláusula de rescisão para mim é uma cláusula, presidente, que eu bato o olho sempre. Relação contratual, eu decido se eu quero entrar ou sair. Então, assinar ou não um contrato é uma decisão minha. Certo. Agora, depois que eu assino, como é que eu saio desse contrato? Também tem que ser uma decisão minha. E aqui eu estou olhando do ponto de vista de condomínio, do ponto de vista da relação de consumo, considerando o condomínio um consumidor desse serviço. Então, cláusula com fidelidade, multa por rescisão antecipada, a gente precisa olhar com muito vagar. Alguns contratos, como a gente conversou aqui no preâmbulo, pode se justificar uma multa por fidelidade, tá? Contrato geralmente que envolve investimento pelo prestador de serviço, envolve uma aquisição de um aparato. Imagina você, um prestador de serviço, adquirir todo um aparato e com 2 ou 3 meses o condomínio rescinde o contrato com você. Então, tem gente que vai defender que isso é absoluto risco do negócio, mas o risco do negócio também não pode inviabilizar absolutamente o negócio. Exato. Tá? Então, precisa ficar atento? Precisa. Todo contrato não pode ter cláusula de fidelidade? Eu entendo que alguns sim, outros não se justificam. Se você não tem investimento, se você não tem gasto nenhum, você que eu estou dizendo, fornecedor, por que eu dizer que o cara, para sair desse contrato, vai ter que me pagar multa de tanto? Né? Então, cláusula de fidelidade é uma das coisas que a gente precisa ver. Condições para eu rescindir. Aviso prévio, 30, 60 dias, tem contrato que bota aviso prévio de 120 dias, né? Vai ter multa se não vai, como a gente já contou aqui. Se vai ter multa, qual é o percentual de multa? Isso também tem que ser muito claro no contrato, né? É claro que existem patamares de contrato, a gente estava conversando aqui um pouquinho, 10%, 30%, 20%, ou seja, mas vocês sabem que é bem comum a gente ver contrato que estabelece 50% do restante das cláusulas, né? Aí, ou então outros que estabelecem uma multa fixa. Tanto faz você rescindir com 6 meses de contrato, quanto faltando um dia de contrato, a multa é a mesma.
falta a proporcionalidade, eu só posso pagar a penalidade proporcional àquilo que eu não cumpri. Se eu cumprir 6 meses de contrato, metade do contrato é uma situação. Se eu cumprir 90% do contrato, a rescisão tem que custar outra, né? Mas, infelizmente, às vezes nós temos contrato com cláusula de rescisão com multa fixa, né? Então, ou então alguns contratos que, na verdade, estabelecem renovações automáticas em que o condomínio, se não se atentar para uma pequena janela de comunicado de rescisão, você fica praticamente vinculado àquele contrato a um novo eterno. ciclo, né? Perdeu. E mais, renova-se por novo ciclo e a cada ciclo tem a nova renovação da penalidade. Uma coisa, tá? Então, assim, cláusula de rescisão, para mim, é uma das cláusulas fundamentais. Independente aqui, quase que os exemplos que eu dei são para contratos de serviços corriqueiros, né? Uhum. Mas contrato, por exemplo, também, contrato de obra. Contratei uma obra de 500, 600 mil reais, uma obra importante de condomínio, e se no meio do contrato der errado e eu precisar rescindir? Quais são as cláusulas que regulamentam essa rescisão? Vai ter multa, não vai? Vai ter que prestar contas dos serviços já executados para ter acerto de contas? Mas fora os serviços executados, vai ter perdas e danos? Ou seja, Herbert, mas isso o código traz, a gente precisaria botar em contrato? Sim, porque quando eu deixo a cargo da lei, eu abro o leque de questionamento. Quando eu deixo a cargo do meu contrato, a relação entre nós já foi prevista. E só lembrando que o contrato que nós estamos falando, aí sim, o condomínio e o prestador de uma obra dessa, aí a gente tem um pacto entre as duas partes. Sim. Se você deixa de pactuar o que é importante, e aí eu vou bem nesse exemplo, havendo um acidente dentro dessa obra, eu não vou nem trazer a questão do acidente fatal, Sim. mas traz um acidente que causa um dano àquele trabalhador. Qual é a responsabilidade do condomínio? Né? Então é importante estar sempre olhando todas essas análises das cláusulas contratuais. Sem dúvida. Aí vamos lá, responsabilidade subsidiária, solidária, perfeito, a empresa de qualquer forma assume. Mas no evento morte, se a empresa for muito pequena e não tiver como assumir esse evento morte, vai cair no colo de quem? Do condomínio. Se não tiver isso bem regulamentado. Tá? Então, assim, tudo isso precisa ser visto, presidente. Aí, não tenho dúvida, eu gosto muito de dizer isso. Alguém, síndico aí que estiver assistindo a gente, chegando em casa, então vai lá folhear seus contratos, ver se tudo isso está previsto, você vai ver que alguns não estão. E é verdade, alguns não estão, não traz essa previsão. Então, isso precisa ser visto, tem diversas outras cláusulas, mas essa de rescisão, para mim, é uma das cláusulas básicas que a gente não pode abrir mão. Obrigações do contratado vinculados ao objeto do contrato, para mim também eu acho fundamental, porque contrato de manutenção é um tipo de obrigação, contrato de construir ou de fazer uma obra é um tipo de obrigação, contrato de entregar um objeto são obrigações especiais, então, conforme a natureza do contrato, eu tenho que pensar quais são as obrigações. Se o cara ficou de entregar essa mesa com 20 dias, ok, se não entregar, se entregar em baixa qualidade, se chegar em tantos dias e não... Eu preciso ter isso em contrato. As especificações da mesa estão bem especificadas. Se o cara entregar uma mesa vermelha, o contrato não previu que era marrom, não está escrito. Não, mas quando a gente conversou ficou tudo certo, mas o que está no contrato? O que está certo é o que está no contrato. Né? Tá? Então parece uma besteira? Parece, mas é onde está o problema. É verdade. E isso eu fui, por exemplo, de um negócio simples. Se você pensar numa obra de fachada, se você pensar numa reforma estrutural, se você pensar num serviço mais complexo do condomínio, tá? Então a gente precisa ter as obrigações do contratado vinculado claramente ao objeto contratual. Paralelo a isso, os contratos que são vinculados a algumas atividades regulamentares, como engenharia, você ir atrás das anotações de responsabilidade técnica, colocar isso como obrigação, né? As devidas licenças necessárias para aquela situação acontecer. É claro que eu não vou entrar aqui na celeuma, porque às vezes o próprio condomínio também não quer ir atrás das licenças, porque isso é um custo. Ele quer dizer que é mais barato, e não é o mais barato. Eu não posso dizer que isso é o correto, na verdade isso é o errado. Se a gente quer fazer a obra, se quer fazer, tem que ser tudo bonitinho, né? Outra cláusula que para mim é fundamental é essa questão do pagamento em si. Quando é que acontece o pagamento? Tem vencimento? Não tem? Quais são os encargos moratórios? Muitos contratos, por incrível que pareça, isso é engraçado. Tem contrato que vem sem os encargos moratórios. Aí quando eu mando parecer sugerindo a inclusão de encargos moratórios, 2% e 1%, eu sugiro sempre, aí o próprio síndico diz assim, mas Herbert, o contrato não trouxe, tu está sugerindo que inclua, é contra nós. Eu disse, não.
eu estou amarrando de forma correta essa cláusula. Se ficar 100 e o cara vier trazendo 10% lá, 8%, trazendo qualquer outra coisa, eu não vou ter nem um contrato para discutir. Eu vou ter que discutir em outra seara que é muito mais difícil. Vamos fazer o seguinte, 2% e 1%, sugira. Então, até isso, na verdade, eu sou muito criterioso em estar presente. Assim como, presidente, essa questão de parcelamento. Como é que vai ser parcelamento? Se é cláusula fixa, se é por medição, se a gente estiver falando de obra. Os condomínios têm muito medo das pessoas que abandonam as obras, né? E aí abandona a obra com dinheiro no bolso dele. Ou seja, uma obra de 100 mil, o cara executou 30%, mas já está com 50 mil no bolso. Ou seja, ele está com 50% do dinheiro no bolso, mas só executou 30% da obra. Eu sou muito preocupado nesses contratos, principalmente com a evolução do cronograma físico-financeiro. Para mim, o fornecedor tem de estar sempre ao máximo ali no bolso o que ele está executando. Né? Por quê? Porque se Deus o livre precisar rescindir, meu prejuízo está mitigado e o condomínio. É verdade. Então, é diferente do cidadão já ter 80% do dinheiro no bolso dele e só está com 30% de obra. Se o cara abandonar a obra, aí o condomínio está num prejuízo grande. É verdade. Grande. É claro que a gente vê, inclusive, outros contratos que eu considero mais confortáveis com o condomínio. A obra dura 4 meses, o cara parcelou em 8. Ótimo. O condomínio aí está bem confortável, ou seja, o cara vai terminar a obra, vai entregar a obra e ainda tem parcelas a vencer após o contrato. Qualquer coisa segura ali, né? Então, tudo isso são cláusulas que a gente tem de bater o olho, né? Cumprimento das NBRs, a gente vem acompanhando que o judiciário tem sempre se agarrado muito com as normas técnicas, né? Então, você vai para a obra de fachada, as NBRs que tratam de trabalho em altura, NBR 35, NBR 18, NBR 10, NR10 que trata de eletricidade, todas essas normas regulamentadoras, não custa nada você colocar uma cláusulazinha lá que o contratado reconhece a existência da norma regulamentadora tal e tal e assume o compromisso do mesmo. Tá? Então, são situações que a gente precisa sempre estar olhando no contrato e que, para mim, são cláusulas que trazem absoluta segurança para o condomínio. Perfeito. Doutora Thalita, doutor Herbert, eu já fui informado aqui pela produção que nós demos 30 minutos. Mas eu vou pedir aqui um espaçozinho a mais, esses 10 minutinhos a mais, para a gente tratar um assunto que é de grande valia. Sobre contratos, quando nós temos síndicos profissionais. O síndico profissional, ele necessita ou não de ter o contrato? É válido o condomínio solicitar o contrato dele? Aí eu passo a bola para a minha amiga doutora Thalita para a gente poder debater aqui. Em que pese, né, ser um cargo eletivo, geralmente, quando é um síndico ali alheio àquela seara condominial ao qual ele está se candidatando, geralmente ele já vem com outras possibilidades, com outras garantias, né? Olha, eu vou ficar aqui no condomínio de vocês 3 vezes na semana, 3 horas por dia. Então, quando destoa um pouco daquela habitualidade do síndico morador, que realmente o síndico morador ali, ele não vai fazer um contrato, ele está ali sendo eleito, ele já fica ali pelo próprio mandato dele, pelaquela própria convenção, disposto aquelas cláusulas do síndico eleito, ali estabelecido nas funções do Código Civil. Agora, quando o síndico traz alguma peculiaridade, alguma diferença nesse contrato, a minha opinião é que, de fato, exista sim um contrato, até para que fique estabelecido aquelas normas, aquelas diretrizes naquele contrato. Dificilmente um síndico profissional vai ter tem a mesma função? Tem. Mas a questão é a mesma, como é que eu posso passar isso de uma forma que não soe como se eu estivesse fazendo diferença entre essas sindicaturas. Ele, na realidade, ele não fica ali, porque também o síndico morador, ele não fica 24 horas. Mas quer não Na queira... cabeça do condomínio não é, mas não era pra ser, não. É isso que eu queria lá, meu querido, entendeu? Porque na cabeça do condomínio, ele fica 24 horas. Sim. Mas, geralmente, como é que os síndicos profissionais fazem? Tem lá a sua proposta, diz a carga horária, não é assim? Sim. Que fica no condomínio. Então, ali, você já está ditando regras, certo? Para aquela massa condominial.
Se você dita regras diferentes do que aquela massa condominial está acostumada, vamos dizer assim, então você já precisa de um contrato norteador. Até para que, quando lhe for exigido algo que você ache que está além do que você ofereceu, do que está na sua proposta, você olha, ó, meu contrato diz isso, né? No dia em que eu me apresentei, diz isso. O que é que eu costumo geralmente aplicar dentro dos condomínios ao qual eu assessoro? Vai fazer uma eleição e quer colocar síndicos profissionais no seu condomínio, síndicos externos, então façam reuniões prévias, faz como se fosse uma pré-seleção antes de realmente levar para a Assembleia. Quem geralmente faz isso? É o conselho. Pode-se criar uma comissão ali também de condôminos que tenham interesse naquele assunto. Então faz uma seleção prévia, dita ali mais ou menos umas regrinhas do que vocês têm dúvidas. Por exemplo, disposição de tempo é uma matéria que gera muita dúvida. Ah, mas é síndico profissional? Será que ele vai ficar aqui no meu condomínio por quanto tempo? Vai me dar atenção mesmo? E quando eu tiver... E se for algo urgente? E se for uma emergência? Esclarece logo todas essas dúvidas nessas seleções. Levam ali os síndicos que você acha que vai atender melhor o perfil do seu condomínio, porque também tem isso. Nem todo síndico, nem todo perfil de síndico é para todo condomínio. Assim como nós, advogados. Sim. Nem todo condomínio também deve ser o nosso perfil ali, não sei, enfim. Mas faz essa seleção prévia, leva para a Assembleia, pede para que na Assembleia seja o mais claro em todo esse contexto. Já faz ali, quem sabe, um roteirozinho, né? Carga horária, salário ali, na verdade, a mensalidade exigida. Tem contrato? Não tem, né? Tem multa rescisória, que também é uma cláusula que eu me apego muito. Eu até digo que uma dica para o síndico, se não tem assessoria jurídica, corra e vá. Ah, eu fechei um contrato, não tenho assessoria jurídica, qual é a cláusula que eu tenho que olhar? Se você não sabe olhar mais nada daquele contrato, vai na cláusula rescisória. Também é uma cláusula que eu me apego demais, porque sem dúvida a gente não pode ficar preso ad eterno ao contrato. E até tem uma brincadeira que uma vez eu, analisando um contrato, tinha lá prazo determinado, 36 meses, eu acho o lapso temporal para o objeto muito extenso. E eu falei, vamos fazer o seguinte, vamos sugerir a mudança. Troca por prazo indeterminado, aviso prévio de rescisão 30 dias. E aí, quando o síndico entrou em contato comigo, doutor, no prazo determinado eu vou ficar preso a esse cliente, o resto da minha, a esse prestador de serviço, o resto da minha vida? Não, é justamente o contrário. A interpretação pode ser interpretação é diferente. Prazo determinado e prazo indeterminado, ou seja, o indeterminado dele, a interpretação dele foi justamente, ou seja... Eternamente, ou seja, quando é que eu vou rescindir esse contrato? E na cabeça dele, ele tinha ali 36 meses, né? Sim. Então, é justamente o contrário. Então, todas essas normas também vão estar dispostas nesse contrato da sindicatura. Isso tudo é muito importante. A transparência é muito importante. Quando se fala de cláusulas contratuais, seja qualquer tipo de prestador de serviço, nós aí que também tenho certeza que já evoluímos demais com os nossos contratos, como o Dr. Said muito bem colocou aqui. Então, qualquer transparência na realidade, ter a transparência nesses contratos é o ideal, é o viável. Então, realmente, na minha visão, se muda de alguma forma, nem que seja um detalhe, que lá na frente pode gerar um problema, faça um contrato. Faça um contrato. Perfeitamente, doutor. Eu também tenho essa linha de raciocínio de que há necessidade de proteger não só o condomínio, como também o profissional da sindicatura, que este contrato ele vai realmente proteger as duas partes. É importante lembrar que a gente tem o seguinte, há 20 anos, ninguém queria ser síndico. O síndico era o Jaque. Já que tu não está fazendo nada, já que você está aposentado, e de 20 anos para o tempo de hoje, nós evoluímos bastante na administração condominial, na prestação de serviço. Percebeu-se que o condomínio é, na verdade, antes de mais nada, uma empresa. Sugêneres, mas é uma empresa, é uma mini cidade. E meu amigo Herbert, e eu sei que você é um
defensor dentro dessa linha. Queria que você também, em pouco tempo, que nossa produção aqui já está jogando quase a vassoura em nós, desligando quase as câmeras, mas me dá um briefing também nessa tua linha de raciocínio sobre isso. Perfeito, presidente. Eu sei que o tema é não pacificado, inclusive, enfim, temos algumas manifestações de que, em virtude do cargo seletivo, não teria ou não é obrigatório a relação contratual, mas eu confesso que me feriu absolutamente, conforme a doutora falou, a questão de que existem diversos outros aspectos dessa relação que precisam estar, de alguma forma, regulamentados, celebrados, né? Existem obrigações outras que não a do 1348, vamos supor que, em determinado momento, o condomínio alinha com o síndico profissional que vai ter uma reunião quinzenal com o conselho. A lei não diz isso. Mas onde é que isso vai ficar determinado? Fugiu, né? Já fugiu. Onde é que isso vai ficar determinado? O síndico tem direito a receber os X reais dele lá. Perfeito. No dia que atrasar o pagamento, quais são os encargos que vão incidir nesse atraso do pagamento? Isso precisa estar... Ou seja, eu estou dando exemplos muito esdrúxulos para a gente entender que existem diversos outros aspectos, no meu entender, que de fato não estou aqui dizendo que essas duas cláusulas que eu comentei trazem prejuízo para ninguém. Pelo contrário, como o senhor bem frisou, eu acho que clarifica, dá uma segurança para a relação. É uma obrigação minha ou não é? Se não tiver isso em canto nenhum, vai ficar aquela discussão. Não é desdobramento da lei, estando no contrato, não cabe discussão. Exatamente. Então, assim, eu sei que se discute muito em torno disso, em virtude da natureza do cargo eletivo, mas eu acho que o que o síndico assume é bem maior do que os 6 ou 7 incisos do 1348, tá? E eu entendo que precisam, sim, diversas circunstâncias serem melhor regulamentadas, eu entendo que sim, e aí para ser regulamentado teria que ser no contrato. Uma alternativa esdrúxula assim, pouco pensada, para eu encerrar, seria eu fazer uma ata contrato, ou seja, na ata de eleição eu ter uma complexidade já de observações, de obrigações e de detalhes, que não é a praxe. Acho que eu nunca vi uma ata assim, mas que não deixaria de ser o documento que poderia regulamentar, já que lá é o instrumento de eleição. Mas eu gosto da ideia de contrato, sim, e defendo a ideia de contrato. Perfeito. Bem, meus amigos, eu quero agradecer aqui a presença de vocês. Obrigado mesmo. Vamos ainda, o dia de hoje, fazer algumas outras tomadas, tudo isso, mas muitíssimo obrigado a você que nos assistiu, a você que está aí compartilhando. Gostou? Compartilhe aí com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos, porque tudo dá certo. O importante é a gente compartilhar o conhecimento e fazer. E dar um joinha aí no nosso canal do YouTube e também no canal da comissão, no canal do Instagram da Comissão de Direito Condominial. Tá bom? Um grande abraço, pessoal. Até mais.